Boa noite. Vamos ver quem vai estar entrando. Aqui a Nath. Olha aí. Oi, boa Oi, noite. tudo bem? Tudo bem? Que prazer estar aqui com você hoje. Para bater esse papo super legal. Também estou super feliz. Obrigada pela parceria, pelo convite. É muito bom poder trabalhar em conjunto, né, com você e, enfim, poder aprender e trocar e ajudar os nossos pequenos. Exatamente. Esse é o objetivo maior sempre. Sempre. Bom, pessoal, então a gente vai começar com as apresentações aqui enquanto o pessoal vai entrando. Já tem várias pessoas entrando aqui. E E aí, para quem não sabe, eu sou Jéssica Dantas, sou pediatra e gastropediatra. Trabalho no Instituto Gastroped com uma equipe aí de pessoas que nos ajudam e a Nath faz parte dessa equipe externa. Ela tem essa clínica própria, mas ela me ajuda demais nos casos que precisam de uma boa terapeuta ocupacional aí. E a gente teve alguns casos em comum, né, com uma certa dificuldade de desfraude, né, que a gente vai explorar um pouquinho aqui esse assunto para trazer aqui uma consciência de como fazer o desfraude ser um pouco mais fácil, né, para as famílias e quando identificar por que ele não está indo tão bem, né, de que profissionais você precisaria de ajuda para poder fazer esse desfraude acontecer mais fácil. Então, agora eu vou passar a palavra para a Nath, para ela se apresentar, dizer um pouquinho, né, o que é o terapeuta ocupacional também, que tem muita gente que não sabe exatamente o que faz, né, e como que pode ajudar nesse cenário, e para trazer um pouco da sua expertise no assunto. Perfeito. Então, eu me chamo Natália, eu sou terapeuta ocupacional. E eu tenho formação em integração sensorial que me ajuda muito, né, para poder cuidar desses casos com carinho. E aí, eu sou fundadora da Clínica Lyon, né? A Clínica Lyon foi fundada agora no final do ano. E, e aí, assim, a gente cuida muito da criança como um todo, então, de forma multidisciplinar. A gente tem a nossa equipe interna e tem você na equipe externa ajudando, né? E podendo fazer essa parceria. O terapeuta ocupacional é um profissional da área da saúde que ele cuida da prevenção, né, da promoção de saúde e também do tratamento de pacientes, né, sejam bebês, crianças, adolescentes ou adultos que tenham o seu desenvolvimento, né, ou assim aquisições prejudicadas. Muitas vezes por uma questão de prematuridade, por uma questão de algum acidente vascular encefálico, entre outros, né? Eu me especializei na neuropediatria e eu tô já há muitos anos nessa área. É a minha grande paixão, né? O desenvolvimento infantil. E esses casos de atraso no desenvolvimento infantil chegam, para não dizer diariamente, semanalmente, para mim. Realmente é um desafio, né? E eu entendo quando os pais falam, não sei como, não sei de que forma, já tentei, tem alguma questão. Então, assim, é muito interessante a forma como cada um se desenvolve dentro das aquisições motoras. O ser humano é único, né? A gente pega um livro e aí tem lá passo a passo para desfraudar uma criança. Mas a gente precisa entender que cada criança é uma e entender o que está pegando para aquela criança, né? Então, quando a gente fala sobre o impasse do desfraude, a gente precisa analisar a criança como um todo, pensando na saúde emocional, comportamental, física, sensorial, e aí a gente vai desbravar mais sobre esse assunto. Perfeito, Nath. Muito bom. É isso aí, como a Nath falou, a gente tem uma visão muito parecida, por isso que os trabalhos acabam se integrando aí, né? De que não é só ali o rodapé do livro de que, ó, para você desfraudar a criança, você tem que fazer isso, passo número 1, passo número 2, passo número 3. A gente tem um cenário, uma família que é única, uma criança que é única, um desenvolvimento que é único, um trato gastrointestinal, que a gente vai ver qual que é a relação aqui, que é único. Então, é importante que, mais do que tudo, assim, você tenha profissionais que olhem, né, para essa criança e para essa família com essa singularidade, né, para conseguir identificar aí a melhor forma que é ajudar.
Mas aqui a gente vai falar um pouco do geral e de algumas situações peculiares que podem, né, se encaixar, de repente, com alguma das pessoas que estão aqui nos assistindo. Fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui, vai ser um maior prazer fazer a resposta delas aqui de acordo com o que a gente conseguir. Acabei usando algumas perguntas que chegaram até mim para fazer um roteirinho aqui que a gente vai tentar seguir. Mas vão adicionando aí, porque a ideia é ser um bate-papo, né, Nath? Perfeito. Vamos deixar mais fluido, mais leve possível. Então, começando, Nath, o que é o desfraude? A pergunta que mais se ouve assim, quando que eu deveria começar a estimular minha criança a fazer o desfraude? E se existe uma data limite para eu considerar que ela saiu do normal, né? Que eu devo me preocupar porque ela ainda não desfraudou. Perfeito. Então, o desfraude é um marco do desenvolvimento infantil, assim como a aquisição da marcha, como o engatinhar, né, como outras aquisições. É uma aquisição que é muito importante para a criança e principalmente para a família. Então, tem uma família que está sempre lá na expectativa, na ansiedade, e é algo que a gente precisa realmente cuidar com carinho. Quando a gente pensa na parte física, fisiológica, né, a partir de 1 ano e meio, as crianças, né, na verdade ainda são bebês, ainda, elas estão adquirindo musculatura esfincteriana, que é o músculo que fecha e abre o canal, né, por onde passa a urina e as fezes. Então, quando a gente fala sobre que momento que a gente começa a despertar, eu chamo isso de um despertar para o desfraude, que não é exatamente o desfraude. Eu penso em 1 ano e meio, né? Eu penso não, a literatura nos diz 1 ano e meio. Então, a partir de 1 ano e meio, é importante que os pais comecem a pontuar. Tem cocô nessa fralda? Nossa, eu tô sentindo um cheiro de cocô. Fez xixi? Começar a fazer até a partir do lúdico, né? Então, com boneca, com algum elemento lúdico para que a criança comece a se apropriar dessa etapa e se interessar. Então, assim, tudo na vida, quando a gente fala de criança, a criança precisa se interessar para ela conseguir realmente adquirir. Ela não é um adulto que precisa lá, olha, agora é hora de fazer isso. Então, quando a gente pensa no lúdico, facilita bastante. Então, assim, se eu puder responder, a partir de 1 ano e meio, a gente chama de despertar para o desfraude, que dura, né, vamos pensar em 6 meses, até a criança completar 2 anos. E a idade ideal para o desfraude é entre 2 e 3 anos. Porém, a literatura diz isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais de prontidão. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as questões físicas, sensoriais, comportamentais e cognitivas, né? Perfeito. Entendeu? Então, é uma. E aí, quando você pergunta, doutora Jéssica, quando que seria o momento de procurar ajuda, né, e tudo mais? Eu acho que é importante que as famílias se conscientizem desses sinais de prontidão, porque cada criança é única, então a gente não pode... Se uma criança começou a andar com 10 meses e a outra com 1 ano e meio, esse atraso no desfraude vai vir, né? Então, acho que é um pouco sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Perfeito. Concordo absolutamente com você. Tem um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala sobre treinamento esfincteriano. Ele aponta que a idade média do brasileiro para desfraude é 22 meses, 24 meses, que é bem dentro disso que você comentou, né? E outra informação importante é isso, que o desfraude é um processo, né? Você comentou aí uns 6 meses para o despertar, né? Para o processo acontecer. Então é importante a gente ter em mente isso também, né? Exato. E aí a gente tem, assim como um marco relevante, 4 anos a criança deveria estar desfraudada, né? Assim, mas se isso não acontecer, por que não aconteceu? Se é um contexto específico, se realmente teve ali alguma coisa que atrapalhou esse desfraude, se é um conjunto de habilidades que estão atrasadas, né? Então, acho que essas são informações relevantes aí também. E aí você começou a conversar um pouco sobre como estimular, né? Então, assim, a partir do momento que eu entendo que eu deveria estimular, acho que 2 perguntas interessantes, e aí você escolhe a ordem de resposta, quando que eu sei que existe ali sinais, né, de prontidão, o que são esses sinais, e de que maneira eu deveria começar a envolver a criança nesse lúdico, né, explorando para ela ter a vontade, se despertar de querer o desfraude. Tá, eu vou começar com uma curiosidade que eu costumo falar para os pais dos meus pacientes, que eu aprendi uma vez numa formação de psicanálise, que dizia assim, quando o bebê nasce, o primeiro
cocô que ele faz, o segundo, o 10º cocô, os pais, eles batem palma, eles falam, nossa, que lindo, fez cocô. Quando a criança está no momento de desfraldar, né, que já tem fezes um pouco mais, enfim, com algum cheiro mais forte, os pais falam, Eca, nossa, tira de perto de mim esse cocô, fez um cocôzão, sai daqui, vamos jogar no lixo. Então, assim, dentro da linguagem da psicanálise, foi muito interessante isso, né? Do tipo assim, fica confusa. Então, ela nasce achando que é legal, e de repente, com 2 anos, já é, tipo, uma negação, né? Algo sujo, né? Algo feio. É feio, nojento. Então, eu sempre oriento os pais a não passarem essa impressão para os filhos, a continuarem dizendo, uau, você fez, parabéns, né? Você fez xixi, fez um xixizão e tudo mais. Então, sempre a disciplina positiva também, que é uma linha que eu me pauto, fala muito sobre isso, da gente sempre reforçar positivamente esses marcos. E aí, assim, eu vou resumir em 4 passos que eu gosto de deixar de forma mais sintetizada, que a gente pode enumerar em 0, 1, 2 e 3. O 0 é a criança que está indiferente em relação à fralda suja ou molhada, tá? Então, a fralda com cocô ou com xixi. O indiferente é a criança que não se incomoda. Então, assim, ela tá com a fralda suja, molhada, pesada, e ela não se incomoda. Esse é um sinal de que a criança não está pronta para desfraldar, porque para ela tanto faz, né? A número 1, aí eu até faço um checklist com as famílias, né? O número 1 é a criança que avisa que fez. Então, ela fala, de alguma forma, a musculatura esfincteriana dela já demonstrou, né, um incômodo pela fralda estar suja ou molhada, e aí ela avisa, fiz cocô, alguma coisa do tipo, ou aponta. A gente precisa pensar também em crianças não verbais, né? Sim. Então, ao que o número 1, se já tem esse número 1, fiz, já é um sinal que a gente pode começar a trabalhar a fraude. O número 2, que eu coloco nesse checklist, é a criança que fala, estou fazendo. Então, quando a criança entende que ela, né, se os pais entendem que a criança está fazendo, a musculatura esfincteriana, ela já está mais pronta e a parte emocional, comportamental da criança também, né? E aí, essa é a hora de levar a criança para o vaso sanitário, né? Então, troca a fralda para o vaso. E o passo número 3, que é quando a criança já está super pronta para esse processo, eu vou fazer. Então, a gente considera indiferente, que daí não está no momento, fiz, estou fazendo e quero fazer. Então, para chegar no quero fazer, precisa ter passado pelo fiz e pelo estou fazendo. Mais ou menos assim. Perfeito. Concordo plenamente. Acho que tudo que a gente vai falar de desenvolvimento, é interessante você entender que existe uma escada, né, de atividades, de habilidades para esse desenvolvimento acontecer, para aquela etapa de desenvolvimento acontecer. Sempre tento dar a ideia para os pais, por exemplo, a criança não nasce andando, ela leva em média 1 ano para andar, né? Então, antes dela andar, ela sustenta o pescoço, ela sustenta o tronco, ela senta com apoio, sem apoio, engatinha e depois vai andar. Para comer, a gente trabalha muito com seletividade alimentar, né, Nath? A criança primeiro, ela olha a comida, se interessa, toca, cheira, faz bagunça, para depois colocar na boca, colocar para fora, colocar para a boca, engolir, mastigar e gostar. Então, aqui é a mesma coisa, né? Tudo são etapas de desenvolvimento. E esse caminho precisa ser muito interessante para a criança, né? Então, se eu começo esse caminho e nesse meio tempo, nossa, que sujo, que fedido, que feio, é isso. A criança vai travando no meio do processo, né? E regredindo essas habilidades. Então, assim, nesse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela aponta algumas habilidades essenciais do tipo... Normalmente essa é uma criança que ela já imita mais o comportamento, ela tem um interesse ali do ambiente do banheiro, o interesse da curiosidade, tipo xixi, como é que faz o xixi, o cocô, ela sabe nomear, ela tem um certo verbal aí no meio, ela sabe colocar a vestimenta para baixo, para cima, né, para poder fazer esse movimento que vai gerando uma autonomia nela na hora que ela quiser ir ao banheiro. Então, esses são alguns sinais assim, que a gente começa a se identificar. Incômodo, né? Com a calcinha, com a cueca, com o sujo, molhado. Então, esses são alguns sinais para a gente mostrar que a criança está pronta. E aí eu brinco também que tem que ter os sinais de prontidão, os sinais de prontidão paternos. Né? A família tem que ter paciência, persistência em todo o processo. Se você não tiver com esses sinais de prontidão,
vai ser um desastre, porque você vai colocar sob pressão a criança, você vai colocar ela na parede e ela vai travar no meio do processo. E aí, aproveitando um pouco esse gancho, coisas que poderiam atrapalhar, né, nesse meio do caminho. Então, a gente comentou um pouco sobre se eu vou e coloco uma questão do feio, do sujo, né, que algumas pessoas têm com relação à evacuação, ao xixi. Se a minha casa tem um banheiro que tem um aspecto ruim, ou a criança teve acesso em algum momento ao banheiro, e foi um banheiro sujo, e aí ela começou a vincular. Ou se o simples ato de fazer xixi ou cocô for algo também ruim para a criança. Você imagina que você ir ao banheiro, fazer o cocô é algo muito desagradável, né? Não é? Então, aqui entra um pouco da minha área, por exemplo, a constipação, que é um problema que a gente tem aí com uma certa recorrência. Nesse momento que a criança começa a ter alguma habilidade de identificar, né, em torno de 1 ano e meio, que ela consegue ter um certo controle ali do xixi e do cocô, de segurar. Se nesse momento a alimentação não está tão legal, tá pobre em fibra, a criança não bebe tanta água, e aí entra um ponto importante da seletividade, porque com 1 ano mais ou menos desacelera o crescimento e a criança passa a querer comer um pouco menos, e ela tem uma questão também de desenvolvimento que vai gerando autonomia, ela quer fazer o que ela quer, né? Ela quer apontar, não, 6 meses ele comia de tudo, agora com 1 ano só quer comer isso, quer comer aquilo, né? E é uma etapa realmente do desenvolvimento da criança, né? Ela quer gerar aquela autonomia sobre ela mesma, e aí ela passa a selecionar, não come mais tantas verduras, legumes, bebe menos água, e uma coisa vai puxando a outra até o momento que ela trava o intestino, e aí a gente vê muito problema nessa faixa etária de crianças que não conseguem desfraldar porque estão com o intestino preso. E a família tenta fazer esse desfraude a todo custo. Então, assim, um recado importante, eu acho que aqui pra gente ficar se você está identificando que seu filho tem alguma dificuldade, que fazer cocô é doloroso, que sai bolotinha, que sai cocô grandão, que dói, que machuca, não tá normal. Assim como o contrário também é verdadeiro. A gente tem algumas crianças que, apesar de começar a parte ali da alimentação sólida, não consegue ainda ter um ritmo legal do intestino, né? Fica ali com o cocô mais solto, como se fosse uma diarreia, pode ter alguma intolerância alimentar que não foi identificada, e aí isso dificulta o desfraude da criança, porque ela já deveria ter um cocô mais formadinho. Uhum. E aí ela tem só praticamente diarreia. Então, dificulta também, tá? Então, é importante ter essa noção de que é um conjunto de habilidades. Habilidades neurológicas, né, cognitivas, intestinais também. E aí, se tudo isso não estiver bem casado, vai dar BO esse desfraude, né, Nath? Com certeza. É isso mesmo. E quando a gente fala em sinais físicos, né, entra também a questão da marcha. Não dá para desfraldar uma criança que ainda não anda. Por quê? Para ela usar o vaso sanitário, ela precisa ter mobilidade, né, para levantar, sentar no vaso sanitário ou num piniquinho. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante entender quais são esses sinais físicos de prontidão. Uma outra coisa importante que foi mesmo que você falou é a questão do cocô estar razoavelmente sólido. Não dá para querer desfraldar uma criança que está com a consistência pastosa, né, ou líquida. E aí tem a ver também com a questão dos horários. Isso é uma coisa importante da gente conversar. Nem todo ser humano tem um relógio biológico para isso, porém, é importante começar a anotar, e aí eu chamo isso de diário do cocô, né? Tem todo um registro que eu peço para os pais fazerem e me trazerem em consulta, para que a gente entenda mais ou menos, dentro de uma semana, qual o período que a criança evacuou com maior frequência. Vamos dizer, a gente divide em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Então, assim, puxa, de 7 dias, 4, 5 dias evacuou à noite. Então, é esse horário que a gente vai levar, né? Isso falando do cocô. Eu acho importante a gente até dividir o que é o desfraude vesical, xixi, e o que é o desfraude intestinal, cocô. Mas em relação ao desfraude intestinal, a gente precisa pensar nesse horário para que a criança comece a entender que faz parte de uma rotina habitual ir ao banheiro e tentar. E aí a gente pode pensar até em reforçadores positivos, né? Que eu vou comentar também. Com relação ao xixi, é importante que a criança fique pelo menos 3 ou 4 horas. Eu não vou nem
rígida. 4 não, acho que 3 horas seca. Então, ou seja, os músculos da bexiga e esfinterianos precisam estar trabalhando. Se a criança urina a cada 20 minutos, ela não realmente ainda não está com a musculatura esfinteriana pronta, né? E aí, quando a gente fala de sinais sensoriais, que é uma demanda que chega muito para mim, né? Como eu tenho essa informação e essa experiência, trabalho muito em cima disso. Crianças que apresentam um sinal de defensividade tátil, o que que é isso? É uma reação exacerbada a texturas que para uma criança deveriam ser divertidas de mexer. Então, aí a gente pensa tinta, slime, massinha, areia. Esse tipo de textura as crianças adoram, né? Joga para a parede, joga na cabeça, joga no corpo, joga onde não deve, na parede, no teto, no sofá. Então, assim, se a criança tem muito nojo, e aí a gente entende que o nojo tem um nome, é defensividade tátil, ela vai ter dificuldade. Ela não vai querer entrar em contato com uma textura que pode ser pastosa, assim como as outras que ela rejeita. E aí, por isso que é importante entrar num trabalho de terapia ocupacional. Outra questão também que pode atrapalhar é uma defensividade tátil a tecido de roupas. Então, eu tenho pacientes que não aceitam nada muito justo, que incomoda, que precisa ser tecido de algodão largo, que se muda o tecido do lençol, não dorme naquele lençol. Isso tudo, há anos atrás, a gente chamava de uma criança mimada. Hoje em dia, a gente entende que isso é um distúrbio de processamento sensorial, né? Então, a gente precisa trabalhar em relação a isso. Ou crianças que têm muita aversão ao toque. Então, esses são os sinais sensoriais que levantariam, assim, um red flag para procurar uma ajuda, né? E sinais comportamentais. Uma criança que não tem tolerância de ficar parada, fazendo uma atividade de 2 a 5 minutos, não vai ter paciência de ficar sentada no vaso. Então, acho que é importante que esses sinais sejam muito claros para os pais e, inclusive, que eles calculem, né, pensem toda essa dinâmica para que, de alguma forma, isso faça sentido. Outra coisa legal também da gente pensar é a questão do interesse da criança, né? Como você mesma falou, doutora, a criança precisa se interessar por isso, seja brincando com a boneca, ou seja, pedindo para ir com os pais ao banheiro para ver o que eles estão fazendo. E aí, essa é uma estratégia que eu já passo. Apesar dos pais falarem assim, nossa, é o único momento do dia que eu consigo ficar sozinha. Tem alguma privacidade, né? Não vai mais ter nesse momento, já aviso desde já. Então, é importante levar a criança e falar, olha, eu tô fazendo xixi, a mulher faz xixi assim, né? A menina, o menino faz assim. É assim que acontece. Então, para a criança se familiarizar. E aí a gente pode pensar agora em conversar sobre as estratégias, né? Se fizer sentido. Perfeito. Antes de falar das estratégias, tem uma pergunta aqui, acho que foi Fê Olielo, coisa assim. Perguntou aqui, ó, minha filha desfraldou naturalmente aos 2 anos e 8 meses. Está com 3 anos, mas ainda usa fralda para dormir. Quanto tempo leva para retirar a noturna? Então, acho que é um ponto para o desfraude noturno, né? Assim, acho que esse é um ponto interessante da gente comentar, né? Sobre, assim, dinâmica do desfraude diurno, em que momento eu levo para o desfraude noturno e existe um limite aí para esse desfraude noturno. Acho que esse é um ponto interessante. E acho que outra coisa, pegando esse mesmo gancho, tipo, entre xixi e cocô. Geralmente a gente começa o desfraude pelo xixi, né? E depois pro cocô. Aí eu queria também ouvir um pouco da sua prática, então, sobre esses dois temas aí. Perfeito. Então, assim, pensando mesmo nas etapas, o desfraude diurno, ele é estimulado antes e o desfraude noturno depois. Por quê? Porque quando estamos acordados, estamos mais ativos e conscientes em relação ao nosso corpo, né? Dormindo, existe uma outra consciência um pouco mais apagada, vamos dizer assim, não tão ativa. O desfraude diurno, ele pode ser feito, né, pensando em horários estipulados de levar a criança para usar o banheiro. E mesmo a criança começando a usar a calcinha e a cueca durante o dia, é permitido, é autorizado, é orientado que a criança ainda durma de fralda à noite. Então, ela precisa estar muito confortável com essa nova etapa, né, com essa nova aquisição, para ela dormir sem fralda. Agora, por exemplo, aí é importante que os pais registrem, como eu falei, o horário que costuma evacuar. Então, se a criança evacua pelo menos até o horário de dormir, acho que é improvável ela vá evacuar durante o período da noite, né, da madrugada. E aí tudo bem. E com relação à urina também, é importante ver se a criança fica seca
tanto, então talvez dê para começar a colocar calcinha e cueca. Se não, se é uma criança que urina, né, a cada meia hora, ela vai sujar a calcinha, né? E aí existem até algumas outras estratégias pensando nisso. Então, lençol impermeável, fralda ecológica, assim, para a criança começar a ter um pouco mais de sensibilidade, né? Isso não ser um problema para a família. Então, o desfraude diurno ele é sempre estimulado antes e o desfraude noturno depois. E aí, o desfraude vesical ou intestinal, né? Que é orientado o estímulo antes. O desfraude intestinal, por conta das fezes terem uma consistência, um peso e incomodarem, né, o bumbum da criança naquele dia quente, né? Que a fralda fica pesada e tudo mais, ele acaba sendo um momento que para algumas crianças funciona esse estímulo. Porque o que acontece? As fraldas, elas absorvem o líquido. Então, a criança não nota que ela fez xixi porque absorve o xixi, né? A fralda tem esse potencial, esse objetivo. Enquanto que a fralda não absorve o cocô, né? Por isso que eu falo assim, é muito mais fácil a gente pedir para a criança avisar quando fez cocô, porque ela vai sentir aquela fralda pesada, né? E levar a criança a cada meia hora, que é uma das estratégias que eu vou passar, para urinar, para fazer xixi ou para tentar fazer xixi. E aí a gente vai fazendo assim, uma coisa meio simultânea, mas o xixi com um pouco mais de treino e o cocô com um pouco mais de solicitação, de apontamento, de incômodo. Então precisa ver o quanto que a criança está se incomodando mesmo. Perfeito. Ó, o pessoal falou de novo aqui do desfraude noturno, Nath. Um amigo meu que é o Rodrigo, ele tem gêmeos de 4 anos e ele já desfraudou o xixi e o cocô, mas à noite tá ruim, né, Rodrigo? Que dica você dá? E eu tenho algumas famílias assim também, que travam no noturno. Quais são os tipos de dicas que você dá para essas situações? Assim, que o diurno foi super bem, mas o noturno enganchou, parece que não vai. E geralmente é o xixi, né? O cocô não costuma escapar à noite se a criança não tem algum problema por trás. Se ele escapa, a gente até tem que entender aí por quê, né? O que está acontecendo do ponto de vista trato gastrointestinal, continência, enfim. Mas assim, numa criança normal, estou considerando a criança normal, mas de alguma maneira ela travou ali no desfraude noturno do xixi. Que dicas você dá para a família incentivar aí esse comportamento a melhorar? Então, uma dica, na verdade, é diminuir a ingesta líquida perto do momento de ir para a cama, de ir para o bercinho. Então, quanto mais a criança beber líquido, mais ela vai, né, urinar durante o período posterior a essa ingesta líquida. Então, é importante fazer isso. Acho que tentar dar, por exemplo, a mamadeira de leite, né, um suco, água, até um horário, levar a criança no banheiro para tentar fazer um xixi, aí um xixi consistente, e depois colocar na cama para dormir. Acho que essa é uma dica importante. E aí, quando você fala sobre essa questão até do escape noturno, é algo que a gente precisa pensar sobre isso, né? Se não tem ainda uma questão emocional em jogo, que a criança não está preparada, que ela está se sentindo pressionada para isso, de repente ela quer chamar a atenção da família porque ela não está pronta e existe uma pressão. Então, durante a noite, né, é um momento que todos nós ficamos um pouco mais relaxados e a criança também. Então, se ela está demonstrando de alguma forma que não dá conta, é importante conversar com ela, perguntar. E eu gosto muito mesmo de conversar com as crianças. Elas respondem e se não respondem verbalmente, respondem através de um brincar, de um desenho. Desculpa, tô com um despertador aqui. Então, acho que esse é um ponto importante, da gente conversar com as crianças, entender por que isso está acontecendo. Às vezes está acontecendo alguma história, alguma questão na escola com um amiguinho, e isso está reverberando no desfraude urinário, né, e vesical noturno. Mas eu acho que a dica mais importante é fazer com que a criança use o vaso sanitário, né, urine antes de dormir. E não dar uma mamadeira já na cama, né? Porque daí vai ter um escape. Perfeito. A gente tenta orientar essa criança a não ingerir líquido assim até umas 3, 4 horas antes do momento de dormir, né? E realmente
fazer esse xixi antes de dormir, que é para tentar secar. Se esse não for um número que seja suficiente ainda, a gente tenta puxar esse horário ainda para mais para cedo, entendeu? Então a ideia é realmente não gerar aí um acúmulo de líquido que a criança precisa ter esse estímulo na madrugada. E aí uma questão polêmica aqui que eu queria puxar com você para ver sua opinião. Existem algumas coisas assim no mercado, alguns profissionais orientam também alguns alarmes, algumas coisinhas que a criança veste e dispara se ela faz o xixi para acordar. Assim, você é a favor desse tipo de estratégia? Ou você acha que, de certa forma, deixa a criança ainda mais assustada? Queria ouvir a sua opinião como terapeuta. Eu não gosto muito, eu gosto desses alarmes pro dia. Então, eu até falei hoje para a mãe de um paciente, eu falei, coloca alarme, né, no celular, no relógio. Agora é a hora de ir ao banheiro. Eu faço isso nas minhas sessões. As minhas sessões têm uma duração de 50 minutos, aí eu pego 25 minutos para aquela criança que eu estou trabalhando desfraude. No meio da sessão é o horário de ir pro banheiro dos peixinhos, que a gente brinca, e tentar fazer um xixi. E aí a criança leva um livro para ler, né, para fazer cocô, desculpa, e leva um brinquedo e tudo mais. Agora, de noite, eu não sou muito a favor, porque eu acho que, assim, deixa a criança ansiosa. Se é uma rotina que ela sabe que todo dia vai tocar um alarme durante o soninho dela, vai atrapalhar, ela pode começar a ter terror noturno, né? Vai ser um momento de descanso, vai ser um momento de tensão para a criança. Então, eu acho que fazer isso de dia e incluir esses despertadores até para, por exemplo, tá na hora de se vestir para ir para a escolinha, né? Uma criança já com uns 3, 4 anos, tá na hora de jantar. Então, os despertadores ajudam a orientação temporal, né, para uma criança que já é esperado para a cidade. Eu concordo com você. Eu também não gosto muito dessa abordagem. Eu acho que gera ali, pelo menos no período inicial, um estresse maior para a criança. Ela talvez até atrapalhe o sono, como você falou. Eu gosto de olhar assim, para essa criança que está acordando muito à noite para fazer o xixi. O que está acontecendo, né? Que nem você falou, assim, por quê? Será se é realmente o líquido que está ali sendo ingerido uma grande quantidade, a gente poderia melhorar? Se só isso não resolver, será se essa criança com algum problema para sair desse lugar, né, de desfraude, o bebê que é acolhido de madrugada? Tem um pouco disso também que eu acho que regra muito. Quando a gente vai tirar a criança da chupeta, vai tirar da fralda, tem muito isso de mudar ela de status, né? Mudar. Então, às vezes, isso é um pouco complicado para ela. Então, às vezes, uma terapia, né, Nath? Ajuda bastante aí a entender como que a criança está se sentindo com tudo isso e como que a gente pode dar essa mesma sensação para ela, esse mesmo acolhimento, sem precisar trocar a fralda dela de madrugada. Exato. Né? A gente só substitui. Então, o que ela precisa não é da troca, é da fralda, é de um acolhimento que ela está sentindo, né, fora desse lugar. Perfeito. Então, acho que é por aí. E aí, vamos explorar agora as suas estratégias da disciplina positiva, como que a gente faz. Para a criança. Então, eu vou começar falando da história social do cocô, que eu costumo falar para os pais. Legal. Os pais têm que elaborar uma história para a criança entender, né? Então, não é apenas estar na hora de ir para o banheiro. Precisa explicar. A comidinha que a gente come entra pela boca, passa por um túnel, vai falando assim, da forma como cada um prefere falar. Coloca isso num desenho. Existem livros, né? Eu até trouxe do consultório 2 livros para mostrar para vocês, que esse que eu gosto muito, é da Nanda Perini. Tchau, fralda, né? Tchau, fralda. Tem esse, o que tem dentro da sua fralda, que é um ratinho que vai, né, mostrando para todos os outros animais, e no final estão todos sentados num pinico, fazendo cocô juntos. Então, precisa ser uma construção de uma história social com bastante referência lúdica para que a criança realmente se interesse, né? Ela é uma criança, é um bebê virando criança. Isso de levar a criança junto e falar, olha, a mamãe tá fazendo xixi, agora tá fazendo cocô, olha como vamos puxar a descarga. Os meus pacientes adoram, o que eles mais gostam no momento desse treino é puxar a descarga, que faz um barulho, tem uma... Então, assim, legal. Uma outra coisa legal é permitir que a criança leve algum brinquedo, a gente chama isso de reforçadores, né, positivos, e aí a criança que vai escolher. Então, eu até falo assim, puxa, esse livro só vai ficar no banheiro, não vai poder sair do banheiro para ir para a sala, para o quarto, ele vai morar no banheiro, porque toda vez que
a fazer cocô, você vai poder ler ele. Uhum. E aí a criança, puxa, eu quero ler aquele livro, será que já está chegando na hora de fazer o treino do cocô, né? Também pode ser uma boneca, pode ser... Assim, eu sou um pouco contra com relação ao uso de telas, mas tem alguns pacientes que respondem bem. Ah, eu quero assistir um vídeo no YouTube do Power Rangers, então só vai poder assistir o vídeo do Power Rangers no banheiro. Em outros espaços, não, porque daí a criança cria expectativa para isso. E o ideal e o mais importante é que a criança se sinta como confortável nesse ambiente. E assim, o conforto também tem a ver com essa questão de uma referência, a gente chama de um objeto de transição, né? Então, a criança que vai escolher esse brinquedo, não vamos ser nós, adultos, né? Ou vocês pais. E aí eu acho que isso funciona bem. Essa é uma dica. A outra dica é conversar com a criança, ficar junto com ela. Pode também levar uma música que a criança adora escutar nesse momento. O ideal é realmente separar o objeto, a música ou o livro para esse momento, né? Deixa eu pensar. Existem alguns mecanismos que os americanos gostam bastante, que é, por exemplo, comprar papel higiênico colorido, com desenhos. É uma coisa que os brasileiros não usam muito, mas os cursos que eu já fiz de fora falam muito sobre isso. Então, legal, isso aí eu não conhecia. Você vai ter um papel higiênico azul no seu banheiro, você vai ter um papel higiênico rosa. Nossa, que legal, ele é mágico. Então, assim, para a criança realmente entender que pode ser um momento de magia e de diversão, não precisa ser uma coisa tão séria, né? E assim, tá muito errado, por exemplo, os adultos, né, os pais levarem o pinico para a sala, levarem o pinico para a cozinha, levarem o pinico para o quintal ou para o quarto da criança. A criança precisa entender que o lugar certo de urinar e evacuar é o banheiro, então o pinico precisa estar no banheiro. Essa é uma questão também, né? Porque senão fica tudo muito confuso. E aí existe a questão da privacidade. A criança precisa entender que é um momento que é dela, né? E que não, ela vai ter privacidade para isso. Outra coisa muito importante é os pais deixarem as crianças com roupas de fácil acesso. Então, puxa, aquela criança que vai estar de calça jeans e camisa, como que ela vai tirar, abrir o botão e o zíper no momento que ela tiver com muita vontade de fazer xixi ou cocô? Ela vai acabar fazendo na calcinha ou na fralda. Então, é uma coisa que é importante. Calça de elástico, de fácil manuseio, vestidinho, calcinhas, né, bermudinhas. Até no verão, os pais falam, eu vou começar a fazer o treino no verão porque eu deixo peladinho de fralda. Pode ser também, mas não quer dizer que no outono e no inverno não pode treinar o desfraude. Eu acho que essas são algumas dicas que a gente pode pensar, né? E aí tem para cada família. O que você acha de tabela de recompensa, sabe? Aqueles quadros de recompensa. E aí, nomeando, por exemplo, sentei no piniquinho hoje, sentei no vaso sanitário hoje, aí depois passa por uma etapa seguinte, que é conseguir fazer o xixi lá. Você gosta dessa estratégia? Eu gosto bastante, né? Essas tabelas, esses quadros de recompensa, eles têm um fundamento comportamental e qualquer treino precisa ter, né, seguir uma linha comportamental. Então, quando a gente entende que a criança gosta do reforçador, ela precisa realmente se ver conquistando aquilo. Então, uma coisa que eu sempre falo, a disciplina positiva fala muito sobre isso, né? Tentar elogiar mais e punir menos num momento delicado como esse. Então, ao invés de falar assim, de novo fez xixi na calça, não aguento mais trocar você de cueca, meu Deus do céu, sujou todo o lençol, né? E tal. A criança vai se sentir como? Punida e ela vai se sentir desencorajada. Ela vai entender que ela não dá conta. E aí ela... Então, a motivação é intrínseca, né? A motivação é de dentro para fora. Para a criança se sentir encorajada, ela precisa ouvir falas que são opostas a essa, né? Ela precisa ouvir, você vai conseguir, eu acredito em você, parabéns, a primeira vez, nossa, eu tô muito feliz. E aí o quadro de recompensas funciona. Tanto de colocar uma estrelinha, comprar uma página de adesivos, né? Fazer alguma coisa do tipo, quanto outras coisas do tipo, nossa, você conseguiu, então a gente vai brincar hoje com o seu brinquedo favorito, a mamãe vai fazer a comida que você mais gosta, né? Precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque essa questão das recompensas, muitas vezes, ela é tênue, é uma linha tênue, e ela acaba, por exemplo, virando que a criança vai ganhar um presente toda vez que for ao banheiro. Aí não tem fim, né? Perfeito.
Ana, todo dia. Eu sempre pontuo isso. Eu gosto bastante do quadro de recompensa, até para fazer treinamento mesmo de toalete na criança, por exemplo, que é constipada, que não está acostumada a ir ao banheiro todo dia. A gente precisa treinar esse intestino, né, a funcionar de maneira mais frequente. E aí eu brinco que é assim, você vai negociar algo que você já daria de graça. Então, final de semana vai no parque, final de semana toma um sorvete. Você já faz isso de graça. Agora a criança vai conquistar. E aí você faz lá de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a domingo, como você quiser, tabelinha de treino. E aí uma estratégia que eu gosto também, que aí você pode dar sua opinião, nas crianças que têm um pouco mais de dificuldade, começar a fazer até mais gradual esse processo. Então, às vezes, ao invés da criança sentar direto ali no pinico, no vaso, né? Ela primeiro começa agachando só ali às vezes eu atendo algumas crianças que fazem um cocô ali no meio da sala num cantinho escuro e estão ali se contorcendo para não fazer, né? E aí aquele é o ambiente de segurança dela. Então se você tirar dali, ela começa a estressar muito. Então beleza, então faz lá, mas começa a tentar fazer agachado, né? Que aí você fica numa posição um pouco mais fisiológica para fazer o cocô. Depois você começa a tentar transicionar essa criança para o banheiro. E aí ela fica agachada com a fralda no banheiro. E aí depois você tira a fralda e ela já está agachada, sentada no pinico ou no vaso. Pinico ou vaso, depende muito da dinâmica da família. A criança que tende a imitar prefere para o vaso muitas vezes, né? Mas tem criança que se sente meio desconfortável, principalmente se for um vaso grande, que parece que ela fica ali meio perdida, né? Se ela é mais insegura, talvez ela queira mais um cantinho ali que é de fácil acesso para ela, que é menorzinha e o pinico funciona bem. O legal é essa criança escolher também, né? Então, vai lá, deixa eu escolher meu pinico, deixa eu escolher meu assento redutor, se for para o vaso. É importante a gente nomear que tem que ter um espaço que a criança sinta-se à vontade para sentar. Então, o assento redutor, de preferência, um banquinho ou uma escadinha. Hoje tem várias, coloridas, com barulho, sem barulho, né, Nath? Tem tudo que você possa imaginar. Então, é interessante trazendo esse lúdico. E essa questão também de ter algum momento único. Eu lembro de uma vez uma paciente falou que elas brincavam de maquiar, sabe? Depois que ela ia ao banheiro. Aí ela fazia uma maquiagemzinha. Toda vez que ela saía do banheiro, saía maquiada. Então, ou então levava a bonequinha para ir fazer o cocô primeiro, né? E depois vai ela fazer. Então, assim, isso é muito importante para a criança. Se ela se sentir encurralada, se ela sentir como obrigação que ela tem que, ela vai retrair, né? Então, é importante a gente entender os motivos dela, que nem a Nath está falando, tentar ir reforçando, né? Dando encorajamento. E aí, acho que é um ponto interessante a gente falar sobre esses acidentes, né? Como lidar durante o processo de desfraude. É normal que exista um acidente? Como que eu lido com esses acidentes? Eu interpreto que a criança evoluiu, ou como eu faço ali para não incentivar que ela continue tendo esses acidentes, mas também não coagir ela. Isso é delicado, né? E aí, assim, eu entendo que muitas vezes os pais ficam muito cansados com essa regressão. E aí fala, não acredito, tinha conquistado, eu joguei tudo fora, tal, pacotes de fralda, e agora eu vou começar tudo de novo? Não. Então, assim, a criança é um ser que está em processo de aquisição, de desenvolvimento. A gente fala processo demanda de tempo, né? A gente começou a live falando disso. Então, é algo novo. É como quando a menina fica menstruada. É algo novo. Até ela se adaptar com o melhor absorvente, até ela entender quando, de que forma, cólica, não cólica. Imagina uma criança, né, que está transitando do bebê para a infância. Então, a gente precisa ter muito tempo. Eu gosto muito de falar para os pais para conversarem com a criança quando tem escapes, né? Então, o que aconteceu hoje na escola de diferente? O que comeu de diferente? Às vezes, né, comeu algum alimento que é diurético, pode ser, né? E aí, puxa, foi por isso que fez mais xixi hoje. Teve alguma questão na escola, teve alguma briga familiar, pais se separando. Eu tenho muitas crianças que regridem quando tem algum abalo familiar. E aí é importante a gente entender que a criança ela é sensível, ela absorve tudo que acontece em torno dela, né? Então, as conversas são muito importantes. Não, como eu falei anteriormente, né? A punição só vai
assustar a criança e vai fazer com que ela se sinta desencorajada. Então, não vai ajudar ela a desenvolver essa aquisição. Então, é muito importante não usar falas punitivas, não usar falas negativas, fazer o contrário. Você já estava conseguindo, agora você teve um escape porque tá tudo bem, faz parte da vida e eu tenho certeza que você vai conseguir, eu acredito em você. Vamos lá continuar esse treino, né? E aí eu acho que os reforçadores positivos são bem importantes quando a criança vem a ter esse tipo de escape, porque daí vai focar exatamente, né, no ponto. Então, assim, vamos então fazer uma coisa? Você vai escolher o que a gente vai cozinhar hoje para o jantar, né? E aí a criança vai se sentir motivada. A motivação precisa ser intrínseca. Perfeito. Concordo absolutamente com tudo. É bem essa linha mesmo de você ter um pouco mais de empatia ali com o sentimento também, né? Daquele pequeno ser humaninho que está atravessando um momento difícil na vida dele. Sim. E aí eu acho que também fica uma dica aqui de que no momento do desfraude é importante que nada disso esteja acontecendo, né? A gente falou como, a Nath acabou de falar aqui, como se tiver alguma mudança na família, algum problema dentro de casa, na escola, entrada na escola que seja, uma mudança muito grande na vida da criança, aquele não é o momento para o desfraude ser feito, se ela não estiver extremamente pronta para isso. Eu sempre brinco no consultório, uma mudança por vez, senão todo mundo fica maluco. Você, seu filho, a casa inteira. Então, a gente tem várias mudanças para fazer. Beleza, prioridades aqui. Vamos começar com essa, depois essa, uma mudança por vez. Tá? Tem algumas perguntas aqui que eu vou começar a explorar um pouquinho. Tá ótimo. A Érida, que é uma paciente querida também, mãe da Laurinha, ela tá aqui colocando, tentando desfraude por aqui, não avisa antes de fazer e fica muito chateada depois que faz o xixi no chão. Vários dias acorda com a fralda seca. Estamos no caminho? O que você acha, Nath? Se acorda com a fralda seca, com certeza. E se tá fazendo xixi no chão, não sei, me parece, posso estar errada, que talvez seja durante o momento de brincar, né? A criança, quando ela tá brincando, ela não quer parar de brincar para fazer algo chato, que para a criança ir até o banheiro né, e parar com aquele brincar super divertido não é legal. Então, aí sim é importante, no caso dela, ela começar a levar a Laurinha de meia hora, né, pro vaso, ou pro pinico, pro vaso com redutor, ou pro pinico, para ela tentar fazer o xixi no vaso. Se ela já tá ficando seca durante a noite, tenho certeza que esse processo vai ser bem tranquilo, porque ela já adquiriu o mais difícil, que é o desfraude noturno. A Laurinha é bem geniosa, entendeu? Então, ela deve ficar chateada por falhar ali, né? Fazer o xixi na hora errada. Mas é importante acolher, dizer para ela que tá tudo bem, que faz parte, e encorajar quando ela fizer o certinho. Então, da próxima vez, vamos prestar atenção um pouquinho. Na hora que tiver, já vai correndo no banheiro, não segura. Porque crianças têm muito isso. E a Laurinha, ela também tem um pouco de constipação. Então, a gente tem muito isso. Criança que segura o cocô, geralmente tende a segurar o xixi, vice-versa. São duas funções ali que têm a mesma inervação, né? São muito próximas, então uma coisa interfere na outra. Então a gente precisa estimular ali o uso frequente para a musculatura desses órgãos, né? Tanto da bexiga quanto do intestino, começar a trabalhar a favor da criança. Perfeito, concordo. Nath Barcelos está falando aqui o que fazer à noite. Meu filho, 2 anos, desfraldou de dia, mas à noite coloco fralda. Nath, a gente comentou um pouquinho mais no meio da live, eu acho, né, sobre isso. E, assim, dicas rápidas, pontuando aqui objetivamente o que a gente falou, tentar dar uma olhada se ele não está bebendo muito líquido, seja mamadeira, seja água. Tentar trazer esse horário para cada vez mais cedo, 4 horas antes de dormir, 6 horas antes de dormir, que seja, até a gente achar esse limite. Se mesmo assim ele sujar, nem que seja um pouquinho, um escapezinho, daí a gente precisa entender melhor esse contexto, se não é alguma questão que está acontecendo, que ele precisa de atenção, que ele precisa de acolhimento, né? Se ele está acordando à noite por algum motivo e aí dá vontade de fazer xixi, se tem alguma questão da bexiga mesmo, do sistema urinário que precisa ser investigado, tá? Então, conversa direitinho com o pediatra que está fazendo acompanhamento para dar uma olhada em todo esse contexto aí. Nath Barcelos, de novo, falou: eu inventei que dar descarga, estamos abrindo o mar. Ele ama. Ah, legal.
É o que a Nath falou, né? É o momento preferido deles, né? É o momento preferido. Inclusive, existem pinicos que têm né, alguns mecanismos vibratórios e, inclusive, de auditivos, né, sonoros. Então, dá para trabalhar tanto essa diversão no pinico quanto no vaso sanitário. Eu ia até comentar que eu tenho alguns pacientes que têm medo do vaso sanitário, da descarga. Então, a maioria gosta do barulho, mas tem uns que falam, ai, a descarga vai engolir meu bumbum, né? Às vezes, assim, tenho medo. E aí, sim, a preferência pelo pinico, porque o pinico não tem, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa mesmo de cada família sentir e talvez o terapeuta que atende a criança, né? Poder orientar em relação a isso, ou você mesmo enquanto médica, né? Mas Saber identificar o que a gente estava falando no começo da live, né? A singularidade ali daquele indivíduo e da família. Exato. Bom, a Camila Veira fala assim: meu filho ele estradou com 2 anos e meio e foi super tranquilo. Porém, ele está com 4 anos agora e só faz cocô na fralda. Não sei se é trauma, mas ele tem pavor de fazer cocô no vaso. Não sei mais o que fazer. Então, a gente acabou de falar sobre isso. Depende muito, Camila, se ele não tá. Dá uma olhada se não tá com alguma dificuldade para fazer o cocô, né? A principal causa disso é da criança ter medo de fazer o cocô fora do ambiente de segurança dela, que é a fralda, é porque o cocô não tá tão legal. Geralmente é porque o cocô tá um pouquinho mais durinho, tá fazendo mais força para fazer, é difícil. E aí já basta ela ter que lidar com aquele difícil de fazer o cocô, ela tem que ir para um lugar novo fazer o cocô, que é o vaso sanitário, onde ela não tá à vontade. Então, primeiro a gente precisa fazer esse processo ser fácil ali na fralda mesmo, para depois conseguir efetuar o desfraude progressivamente, que nem a gente estava comentando. Tá? Que mais? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Tem um comentário da Camila Lima. Ele teve um episódio de diarreia na escola quando estava desfraudando. E nunca, depois, então, teve alguma alteração, tá vendo? Então, ele fez um vínculo. Ele fez um vínculo negativo ali. Tudo são as experiências que a gente tem. A Nath, como terapeuta, pode falar muito melhor do que eu nesse sentido. Mas se, por exemplo, ir para a cozinha, comer, sentar na mesa é gostoso, você vai querer sentar na mesa e comer com a sua família. Se toda vez que você senta na mesa todo mundo fica brigando ou ninguém conversa, ir para a mesa comer não é tão agradável. A mesma coisa, eu vou fazer o cocô sai duro, o cocô sai mole, me deu uma assadura, eu tenho dor de barriga. Então a criança vai relacionando. E aí a gente precisa tanto deixar esse intestino funcionando de uma maneira fácil para provar para a criança que está tudo bem, que ela consegue lidar com tudo isso. E se mesmo assim não for o suficiente, a gente precisa de um trabalho muito mais do terapeuta, né? De ir fazendo essa criança ganhando confiança nesse processo, tá? Então acho que é importante dar uma olhada nesse todo aí. Tem alguma questão intestinal, tem alguma questão sensorial, né? Tem traumas aí relacionados, de que forma eu vou trabalhar com esse indivíduo. Certo, Nath? Tô certo? Perfeito. Quer falar Você mais? não, eu ia comentar que é importante que essa família realmente entenda que pode sim ter se tornado, né, um momento traumático para essa criança, e aí sim ela não vai querer. Então, esse tipo de livro, né, bem lúdico que eu mostrei para vocês, desenhar sobre isso, né? Na internet tem historinhas que você baixa, inclusive em PDF, você mostra para a criança, fazer desenho sobre isso, mostrar que todo mundo, né, passa por esse momento, né? Pelo menos deveria todos os dias, um dia sim, um dia não. Então, normalizar isso para a criança, para que ela se sinta mais acolhida, né? Então, ela não pode se sentir realmente com medo. E aí, quando existe essa questão da mudança de consistência a ponto de causar assadura no bumbum, realmente é um momento até de ir para um gastropediatra, né? Como você, para realmente entender e talvez ter que trabalhar com probiótico, se tiver muito endurecido ou não, né? Então, aí é com você, doutora, mas eu acho que faz sentido isso, né? A gente pensar que não pode ser um momento traumatizante para a criança. Perfeito, é isso mesmo. A Erida mandou aqui um recado falando: Laurinha, vendo vocês. Então já pegou os recados, a Laurinha. Nath, você comentou bastante hoje sobre disciplina positiva.
Eu gosto muito desse conceito. Inclusive, deixa eu mostrar aqui o livro que eu estou lendo agora, que foi indicação sua. Ah, eu adoro esse livro. Olha que legal. Tá vendo? É ótimo Então, para os médicos. exato. E aí, eu acho que para fechar, que a gente está nos momentos finais, assim, que dicas você daria, que leituras, enfim, para seguir um pouco essa abordagem? Porque eu acho que é uma abordagem que não é só sobre desfraude, vai estar presente em todos os momentos de desafios aí da maternidade e da paternidade, né? Como lidar com esse pequeno ser humano aí e suas dificuldades. E mais do que isso, a gente lidar com as nossas dificuldades, né? Para poder lidar com as dificuldades do outro. Eu falo assim, a gente quer ser muito, né? Para colocar de castigo uma criança que bateu a porta, sendo que a gente fala alto, fica chateado, bate a porta também quando briga com outra pessoa. Então, assim, olhe pra gente, olhe para você, né? Eu, ser humano, tenho que olhar para mim, como eu lido comigo, para lidar com o outro, né? E aí, que dicas você dá pra gente nesse sentido, leituras, enfim, pra gente trocar aqui com as famílias? Esse livro que eu te indiquei, doutora, é muito legal, né? Eu já recebi vários feedbacks de pais também, pais e mães que leram. Esse livro, né, é de uma série da doutora Jane Nelsen, né? E ela fala muito sobre a construção do vínculo com a criança a partir de reforçadores positivos. E a gente precisa sempre pensar na empatia. Então, assim, se você estivesse no lugar do seu filho e alguém estivesse te pressionando e te punindo por algo que você não está conseguindo, não que você não quer, como você se sentiria, né, nesse momento? Então, a questão de trabalhar a potência da criança faz muito sentido, né? Então, você é capaz, você consegue, eu acredito em você. E aí pode entrar até no universo lúdico dos heróis, das heroínas, das fadas, né? Você vai conseguir vestir a capa do herói e fazer o cocô no lugar certo. Você vai se transformar no menino moço, numa menina moça. Existem crianças que têm dificuldade de passar desse processo do bebê para a criança. E aí, quando fala de vestir calcinha e cueca, é sair desse lugar de um bebê. Por que a criança está se sentindo assim? O que está acontecendo? Vamos conversar sobre isso e se colocar no lugar dela. Mas essa leitura é uma leitura assim, se eu puder dar uma dica, acho que seria essa. Se você puder até colocar de novo aqui, talvez as pessoas possam dar um print, né? Perfeito, ó. Nelson. Atenção para o print. Eu gosto muito também de um livro que chama O Cérebro da Criança. Ah, eu adoro. Eu acho que esse disciplina positiva é muito legal. Ele é um pouco mais técnico, né? Ele é um pouco mais... o texto é um pouquinho mais puxado, digamos assim. O Cérebro da Criança, eu acho que é uma boa primeira leitura, porque ele é um pouco mais fácil a leitura, ele é menor, ele tem umas imagens, uns quadrinhos, né? Que torna um pouco mais fácil. Mas é o mesmo tipo de abordagem. E é muito disso, como você conversar, né, com essa criança, considerando a etapa de desenvolvimento dela, né, o cérebro dela e a etapa de desenvolvimento dela. Então, acho que, para fechar, essa é uma dica preciosa de que desfraude, assim como vários outros processos da criança, é uma etapa de desenvolvimento, que a criança precisa estar com sinais de prontidão, ela precisa estar inserida num ambiente que a estimule, né, de forma positiva. Esse ambiente vai incluir a família, as experiências que ela vai vivenciar ali, seja do banheiro, do sanitário, do contato, né, com o cocô e xixi, de que forma ela interpreta isso, se é sujo, se não é. Como que está o trato gastrointestinal dela, como que está o cérebro dela e toda a parte sensorial. E isso tudo vai se juntar para o processo acontecer, tá? Então, se você está tendo dificuldade com esse processo e o bate-papo aqui não foi suficiente, provavelmente significa que precisa de uma avaliação mais minuciosa. O pediatra e o gastropediatra, né, são profissionais que ajudam muito nesse processo de identificar a causa orgânica e olhar para esse ser humano como um todo. E o terapeuta ocupacional, né, o psicólogo, às vezes, tem um papel de estímulo muito importante, que é uma habilidade ali que o médico não vai ter, né, não está dentro do currículo médico
ter essa troca frequente ali, semanal, às vezes, né, Nath, com o paciente para gerar esse estímulo. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia de equipe multidisciplinar por isso, porque o médico não é tudo, sabe? Então, assim, eu vou até aqui. Daqui para frente eu preciso do terapeuta, do nutricionista, do psicólogo. Então, é importante que as famílias também tenham essa consciência e quando não estiver resolvendo a situação só com o seu pediatra, com o seu gastro, que seja, procurem outras abordagens também, né? Perfeito. Que podem complementar perfeitamente aí no desenvolvimento da criança. Concordo. Palavra final, Nath. Não, esse time, né, eu sempre falo que a gente atua como um time, né? Então, quando existe essa parceria como a que a gente tem, né, é bem bacana, porque a família se sente confortável e ela confia, né, nessa equipe que está trabalhando, que está discutindo o caso. Olha, aconteceu isso, eu queria te perguntar, tirar essa dúvida, o que você acha de um probiótico, o que você acha, né, de uma questão emocional nesse caso. Eu acho que isso é muito válido, né? A gente chama isso de um trabalho transdisciplinar. E concordo que as famílias precisam entender em que momento pedir ajuda. Essa ajuda pode ser algo provisório, né? E rápido mesmo. Eu tenho pacientes que desfraudam muito rápido. E aí, assim, quanto mais as famílias estiverem aplicadas a seguir as orientações, interessadas nesse processo, mais o processo vai fluir rapidamente. Principalmente a criança vai se sentir acolhida. Então, muitas vezes essa criança apenas precisa de acolhimento. E aí, assim, sabendo que tem um terapeuta conversando com os pais, um médico olhando para ele, né? Toda uma estratégia, uma rotina pautada para isso acontecer, a criança vai se interessar, né? O que não pode é deixar isso de lado. E eu acho que é isso. Eu acho que foi. A gente tentou resumir, né? Tem muita coisa para conversar e para falar. De qualquer forma, a gente coloca depois os nossos contatos aqui. E eu espero ter, de alguma forma, contribuído. E eu aprendo diariamente com as famílias. Eu falo que, assim, os livros não dizem tudo. Exatamente. É isso, pessoal. Então, assim, agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui, as trocas, as perguntas. A Nath também por ter topado, né? Essa hora aí, que a hora de todos nós é muito disputada, valiosa, né? Nessa correria do dia a dia. A gente encontrar uma horinha para estar aqui e bater esse papo para gerar conteúdo mesmo para vocês, famílias, né? Para poder ajudar de alguma forma. Se não ficou tudo esclarecido aqui, a gente está à disposição, né, Nath? Assim, a Nath tem o perfil dela, aí que vai estar linkado aqui. A gente vai deixar a live salva, e vai aparecer tanto no perfil dela quanto no meu. E também tem a clínica dela, né? Que vocês vão, através do perfil dela, saber que tem um trabalho super especial, principalmente com pacientes da parte neurológica, né, Nath? Fala um pouquinho da sua clínica aqui. É neuro, psicóloga. Isso, tem uma neuropediatra, tem uma psicóloga comportamental, que é minha sócia junto na clínica, tem uma fonoaudióloga, e uma nutricionista e eu, TO. Então, é um trabalho bem multidisciplinar, né? E aí, como a gente falou, existem os parceiros externos da clínica como você, que é uma parceira incrível e a gente tem trocas muito legais, enfim, casos muito bacanas sendo atendidos por nós duas, né, doutora? Perfeito, perfeito. É isso aí. Muito bom. Então, muito obrigada. Uma boa noite a todos vocês. E vamos ter que repetir aí algum tema, Nath. Gostei bastante. Eu também. E numa próxima. Obrigada, boa noite. Tchau. Um beijão. Tchau, Beijo tchau. pra todo mundo. Tchau.